Boa tarde a você que acompanha o Infomoney TV. Está começando mais um Conexão Brasília, com a análise política da semana. Eu sou Marcos Mortari e hoje recebemos aqui 3 especialistas. Aqui esses dois, aqui o Paulo Gama mais à minha esquerda, mais à sua esquerda, o Richard Bach aqui no centro e o professor Rubens Gleiser, que é da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito. Os dois são da XP Investimentos. Um prazer recebê-los, obrigado por atender o convite. Obrigado. Vou começar pelo professor, aqui a parte mais importante da semana, acho que ficou com a denúncia do procurador Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. Isso já era aguardado, mas sempre causa alguma reação, tanto no mundo político como no mundo jurídico. Qual que é o peso jurídico dessa denúncia e o que se espera do ponto de vista jurídico dela para as próximas semanas? Eu acho que para analisar a segunda denúncia, que já era esperada, como é eventualmente esperada uma terceira, possivelmente, por causa do decreto dos portos, a mudança foi o julgamento de quarta-feira, em que o tribunal chancelou a reputação e a atuação do Rodrigo Janot. Então, quando a defesa do Michel Temer pediu para que ele, de alguma maneira, fosse declarado suspeito e estava querendo minar sua credibilidade, o julgamento do Supremo não fez só dizer que essa era uma suspeita infundada. Protegeu, falou, olha, o Procurador-Geral da República tem que investigar mesmo, e são questões perigosas, deu fôlego para essa denúncia, que daí sai no dia seguinte, não há troco de nada. Acho que isso é um elemento, o Supremo protegendo Janot e sinalizando para Raquel Dodge que essa é uma postura que ele vai chancelar na Lava Jato. E, no segundo momento, o conteúdo da denúncia, que faz uma narrativa muito diferente da primeira. Enquanto a primeira era um fato pontual de corrupção com R$500 mil, Janot agora narra 15 anos de um vandalismo político que pega R$500 milhões concentrados na cúpula do PMDB da Câmara. E que joga junto com o PT, então ele fala, um sistema montado pelo PT em 2002, do qual se aproveita o PMDB desde então, cresce em 2007, em 2016 passa a liderar por Michel Temer. Então, assim, a narrativa que oferece para explicar o que aconteceu nos últimos 15 anos, além de ter mais força, tem uma repercussão grande com a população e aumenta o custo político de apoio para Temer nesse momento. Richard, uma estratégia que tem se discutido é derrubar isso já no Supremo, tentar segurar isso de alguma forma, fazer com que não chegasse na Câmara. Como que está essa discussão? Qual que é a estratégia do presidente Michel Temer para evitar estragos maiores com essa denúncia de novo? Olha, eu não sou jurista, mas com o básico que eu compreendo do direito, o Supremo não tem instrumentos legais, a não ser jabuticabas, para segurar isso, né? Chegou a denúncia lá, o rito legal chegou a denúncia, o ministro Supremo, o Teori falecido, né? O Fachin recebe a denúncia, manda para a Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia faz a leitura em plenário e segue a denúncia, né? Isso que está no despacho, inclusive, do ministro ontem, de ele se autorizar a segurar a denúncia lá, é uma coisa meio sem precedente, tudo meio que né, nessa coisa do Supremo, da Lava Jato, mas enfim, é uma coisa meio sem lastro, a não ser na autorização que o ministro se deu ali para fazer isso. Já vimos em outros casos, quer dizer, para condenar o Zé Dirceu não tinha provas, mas a literatura jurídica ela permitia. Já vimos no caso do Eduardo Cunha também, que não sei como faço, mas farei, então afasto o presidente da Câmara. Agora estamos vendo nesse caso, quer dizer, não sei como eu faço para não mandar essa denúncia, mas não vou mandar. Então o ministro Fachin decidiu isso, mandou para o plenário. Para o presidente Temer, tem um lado negativo que é de atrasar o envio da denúncia e também a tramitação dela na Câmara, que deve ser rápida, não deve. O juízo lá não é jurídico, por mais elementos que tenham jurídicos e de prova, enfim, dos depoimentos, que não é só da JBS, quer dizer, tem os depoimentos também do Funaro, que são coisas que era um operador financeiro desse núcleo político do PMDB, da Câmara especialmente. Tanto é que o Jucá está fora dessa denúncia, porque era um núcleo político que o presidente Temer convivia na Câmara diariamente, né? Uhum. Mas essa denúncia vai ter um juízo jurídico na Câmara, é um juízo político. O juízo político, o presidente Michel Temer vai usar dos mesmos instrumentos que usou na primeira denúncia, quer dizer, vai fazer uma liberação de emendas, vai destravar a nomeação de cargos, quer dizer, vai usar os mesmos instrumentos, que é um jogo que eles sabem jogar ali nessa relação com o Congresso, e deve se livrar dela também. A questão é o tempo. Então, essa é a parte ruim. A parte boa para o presidente Temer
né, é que essa denúncia, quanto mais tempo ela ficar no Supremo, mais manobra pode ter no Supremo, por parte de outros ministros, e mais espancada ela chega na Câmara. Quer dizer, politicamente ela chega mais fraca, porque os aliados do Temer vão dizer que o Supremo não quer liberar a denúncia porque tem dúvidas, e se tem dúvidas o presidente Michel Temer é vítima, não é ator dessa coisa toda, e todo esse ambiente criado com essa controversa delação da JBS vai acabar ajudando quem no Congresso vai defender o presidente Michel Temer por essa linha, dele ser a vítima de uma perseguição do agora quase ex-procurador Rodrigo Janot. Ô Paulo, uma das coisas que durante a semana aconteceu foi o Meirelles virar público e dizer que a denúncia não deve interferir na agenda de reformas. É isso mesmo? O mundo político está vendo dessa forma? Como que vai se dar isso? É um desejo grande do Meirelles, é um desejo grande do Planalto, mas a gente sabe que a vida prática não é bem desse jeito, né, Marcos? Enfim, o Planalto até fala de alguma maneira em tentar fazer com que coexistam a denúncia e a negociação para a Previdência, mas a Câmara deu exemplo aí há poucas semanas, quando estava discutindo a reforma política, de que ela não consegue se concentrar em duas coisas grandes ao mesmo tempo. Então, a reforma política ali deixa de lado, enfim, a TLP foi um sufoco para conseguir votar durante a tramitação da reforma política, não era uma coisa que era fácil de colocar no plenário para aprovar concomitantemente. Com as reformas, me parece que vai acontecer um pouco a mesma coisa. O governo agora, infelizmente, para ele, vai ter que deixar de lado um pouco de falar da Previdência e começar a se concentrar em salvar o próprio pescoço. Talvez até faça sentido para o governo continuar falando na reforma da Previdência, colocar ela como um objetivo possível, porque isso, enfim, você mostra que o governo continua com a agenda, mostra que o governo não está refém disso, mas na negociação, no tete-a-tete, na hora da Casa Civil sentar, na hora da Secretaria de Governo sentar com os deputados, ela vai ter que falar primeiro na denúncia, depois na Previdência. Mas tem como negociar uma Previdência enquanto a denúncia estiver no Supremo, como o próprio Richard colocou? Quer dizer, como que fica essa negociação? É difícil, né? Porque em qualquer momento ela pode cair na Câmara de novo e se paralisa essa negociação que estava sendo feita para a Previdência. Me parece que pelo menos até o meio da semana aí, a sessão está marcada para quarta-feira, dia 20, né? Então me parece que até lá, enfim, segunda, terça e quarta, as coisas devem ficar completamente em suspenso, todo mundo na expectativa da denúncia chegar ou não. Se a denúncia chegar, vai para esse primeiro cenário. A gente para de falar de qualquer outra coisa e vai se centrar 100% na denúncia. Se a denúncia não chegar, que seja por algum pedido de vista, que seja porque o Supremo decidiu aguardar para ver se as provas da delação da JBS são válidas ou não, aí você parte para um outro ritmo de expectativa. Mas, enfim, até essa decisão inicial do Supremo de saber se chega na Câmara logo ou não, tudo em suspenso. E eu posso fazer um gancho claro, nessa situação? Acho que também a segunda denúncia tem uma situação um pouco diferente, que é o fato de que, ainda que ela seja barrada pela Câmara, ela é barrada em relação ao presidente Michel Temer. E ela segue em relação a Elisa Padilha, Moreira Franco, Gedel e Cunha, que apesar de Gedel e Cunha estarem momentaneamente fora do baralho, eram extensões importantes da liderança de Michel Temer, perder Moreira Franco e Elisa Padilha nessa também é ficar isolado. Então, ainda que ele sobreviva, me parece que daí a capacidade de articulação para reformas ou qualquer agenda propositiva fica ferida de morte. Então, se ele sobrevive, ele fica politicamente aleijado. Professora, por favor. Não, só complementando, até por isso ele dá sinais, enfim, reverteu aquela decisão inicial. Lembra, logo que o Janot, enfim, que esses primeiros pontos surgiram, ele surgiu com aquela regra: se o ministro for denunciado, eu afasto. Se se tornar réu, eu demito. Enfim, isso foi por água abaixo. Quando ele criou essa narrativa de que é uma perseguição política do Janot contra a classe política, ele jogou essa regra de lado e justamente por isso que o professor falou, não quer perder esses dois aliados. Então eles podem ser denunciados, podem se tornar réu, ser condenados. Acho que esse é o único ponto que faria com que ele... Só saem assim do governo. Acho que é a única maneira dele sair. Professor, a gente estava falando até sobre essa questão de o processo ficar na mão do Supremo aí por um tempo indeterminado. Por que isso aconteceria? Seria um pedido de vista? Existe outro cenário possível? E quais as chances disso acontecer na sua avaliação? Bom, acho que poderia ser um pedido de vista, poderia ser os votos muito longos, e daí o presidente que vai ditar, no caso a presidente Carmen Lúcia vai ditar se segue a sessão até meia-noite ou se suspende a sessão, se o lanchinho do meio da tarde vai durar 20 minutos ou vai durar 2 horas. Tem uma série de fatores aí. A impressão que eu tinha, muito honestamente, até a metade da semana, até antes dessa decisão do Fachin, é que
esse pedido tinha sido jogado de escanteio pela Carmen Lúcia, porque, a princípio, o fato de você não julgar esse pedido da defesa do Temer fazia com que ela não tivesse nenhuma validade. Então, o campo estava absolutamente aberto para o ministro Edson Fachin simplesmente dar prosseguimento. Se eu entro com uma ação hoje, com uma causa lunática no Supremo, ninguém espera nada acontecer, simplesmente está ali. Vai ser pautado. Vai ser pautado, se não é, não importa, né? Até ter uma decisão que colabora, que eu estou dizendo, não tem força nenhuma. E o que o ministro Edson Fachin fez com isso foi dar uma força gigantesca para o pedido, porque garantiu um efeito de pausar o processo até o Supremo decidir. E não precisava, e não está claro por quê, e o que pode vir disso. Então, acho que coloca o Supremo de novo numa situação vulnerável de entrar no meio da crise política e estar vulnerável e sujeito a todos os desgastes da crise política atingirem a sua reputação. É fato, o papel do Supremo era receber a denúncia, mandar a denúncia e não se envolver nessa crise. O papel do Supremo é posterior, me corrija se eu estiver errado, professor. É isso aí, não? Mas é posterior. Tem a autorização da Câmara, aí o Supremo tem que se manifestar. Não agora se manifestar de outras maneiras, mesmo que indireta, mas vai interferir diretamente no andamento dessa denúncia, se não se manifestar consistentemente nessa semana, e ainda assim será questionável, porque a denúncia já deveria ter ido hoje, no caso. Então, a postura do Supremo aí pode ser por algum erro de condução da presidência do Supremo, alguma pressão de algum ministro, mas a postura do Supremo não é de fato a ideal nesse momento. E nesse sentido, imagina o resultado durante o julgamento do dia 20, eles começam a validar as provas, ou validar a narrativa do Janot, corroborar o custo político disso ir para a Câmara depois, muda todo o jogo, né? Então eles desequilibram a relação institucional aí. Paulo, outro assunto importante foi, os últimos dias do Janot na frente da PGR, agora vai passar o bastão para Raquel Dodge. Ao mesmo tempo, a gente percebeu movimentos no Congresso significativos de ataque, de contra-ataque, na verdade, dos parlamentares contra a PGR, Ministério Público e essas ofensivas aí que foram vistas. O que a gente pode esperar para os próximos dias desse capítulo aí, tanto dos parlamentares contra-atacando, quanto da gestão Dodge? O que tem circulado, o que vocês têm ouvido? O Congresso, Marcos, é fácil andar por lá e escutar falarem mal do Janot. O Janot é uma figura não grata lá no Congresso. Não todos, mas grande parte dos deputados tem problema com o Ministério Público, tem queixa de abuso. Que estejam corretos ou não, a visão política deles do Ministério Público é essa. Temer, quando surgiu a gravação, ele foi hábil de fazer um discurso conclamando a classe política a se voltar contra o Janot, como se fosse uma investida, como se isso tivesse sido uma investida da Procuradoria-Geral contra a classe política, não contra ele. Só era fácil escutar o discurso de que, vocês estão fazendo isso com o presidente da República, imagino que ele não vai fazer com um deputado. Então esse discurso pega porque parte dos deputados tem, de fato, medo, de alguma maneira, do procurador, por dever ou por não dever, mas enfim, o fato é que você vê uma repulsa à figura do Ministério Público lá. E você viu, como você disse, algumas reações da classe a ele, como a instalação da CPI da JBS, por exemplo, foi uma reação evidente, por mais que se fale que vá se investigar contratos da JBS com o BNDES, quando você escuta por lá, o foco deles é desconstruir a delação, é ir para cima do Marcelo Miller, que foi o antigo funcionário do Rodrigo Janot, que mudou de lado e passou a participar aí da delação do acordo de leniência, né, do grupo. Você vê o Renan falando na CPI dos supersalários, querem investigar o quanto eles ganham além do teto, como é isso. Enfim, e ao mesmo tempo você tem um outro ingrediente que o Janot limpou a gaveta, né, antes de ir embora. Então isso é uma investida que é vista lá, de fato, como uma investida contra a classe política em geral. Você tem, de alguma maneira, esses outros partidos também incomodados com o que o Janot fez. Por um lado, eu concordo com o professor, o custo de salvar o presidente de novo é grande e é maior, mas o custo de colocar a própria cabeça a prêmio também é grande. Talvez nessa balança eles prefiram dar uma resposta aí ao Ministério Público, não deixar o Ministério Público crescer, até como um recado, talvez, para a gestão da Dodge, do que permitir que o Ministério Público cresça para cima da cena política. Ô Richard, qual que é o efeito político no caso do Janot, por exemplo, apresentou uma série, esvaziou a gaveta, como o próprio Paulo colocou. Só que não vai ser ele que vai defender, não vai ser ele que vai continuar nesse processo, vai ser outra pessoa, que pode não concordar, pode ter outra perspectiva. Como que isso funciona politicamente lá? Politicamente dá todos os argumentos que o Paulo disse, a trincheira maior que a política tem hoje no Congresso é a CPI da JBS. Hoje, mais cedo, eu estava olhando os requerimentos ali, os não aprovados ainda, quer dizer, Marcelo Miller, Joesley,
todos os operadores da JBS, todos eles ali têm requerimento para ser convocados para falar CPI, pedido de documentos e de operações policiais, pedidos para a Receita Federal, pedidos para a TCU, para a CAD, para a CVM, quer dizer, para todos os órgãos de informações contra a JBS para tentar atingir o acordo de leniência e essa delação. Quer dizer, a trincheira na política é isso. Agora, a PGR, eu enfim, posso estar falando uma bobagem, mas não me parece razoável que o procurador, antes de sair, ele limpe as gavetas, né? Primeiro que pode ter investigação ali que não tinha produção suficiente de prova. Maturado, hein? Então a denúncia pode acabar sendo inócua ali na esquina, né? E depois porque ele joga algum tipo de desconfiança para a sucessora, no caso. Os inquéritos, enfim, as apurações não são dele, são do órgão, são da PGR. Então a próxima, em tese, né, o normal seria a próxima a chegar, pegar o que tivesse ali para fazer, dar andamento no trabalho, igual estava sendo feito. Quer dizer, talvez se o Rodrigo Rocha Loures tivesse passado por uma investigação também não tão rápida, quer dizer, ele tivesse pego mais 2, 3, 4, 5, 6 malas, né, era uma por semana, a gente saberia para onde teria ido, onde teria gasto. Quer dizer, você teria uma denúncia talvez muito mais robusta, com um impacto muito mais forte sobre o mundo político, com uma produção de prova muito mais robusta. Quer dizer, então você limpar a gaveta, nesse caso, parece mais coisa de governo de prefeitura, que o prefeito está saindo, quem ganhou foi da oposição e ele quer fazer tudo o que tem para fazer, do que uma sucessão num órgão como é a PGR, que é, enfim, respeitadíssimo e que tem um papel fundamental na sociedade. Gleiser, um outro ponto aí é a discussão sobre a validade das provas, principalmente nessa delação do grupo JF, né, dos empresários envolvidos. Tem risco de começar um efeito dominó aí, caírem essas delações, essas provas, a depender do envolvimento do Marcelo Miller, e aí isso espalhar para outras delações, como Delcídio do Amaral, Sérgio Machado, enfim? Eu acho que a chave aí é entender exatamente qual que é o papel do Miller, em que medida ele agiu com algum crime que também não está claro exatamente. Então, ele está fazendo um jogo duplo, ou houve corrupção, ou ele deixou de agir como deveria oficialmente. Então, existe um nó aí para resolver isso. Então, a princípio você tem uma rescisão da delação, tem a perda dos benefícios e as provas ficam de pé. Agora, se teve um crime na origem disso, a gente está para descobrir e aí pode ter consequências negativas. Gente, eu vou precisar passar para o último tema aí, de tanto assunto, eu até peço desculpas, uma última questão. Lula teve o depoimento ao Sérgio Moro, falou do Palocci, se contradisse, antes ele elogiava o Palocci, agora colocou uma crítica, que foi um dos ataques feitos ao Lula em todo esse depoimento. Qual foi a avaliação, o saldo desse depoimento do Lula? Olha, enfim, o Lula é um ser político que suscita paixões e ódios, né? Eu acho que não tem muita alteração do primeiro depoimento, não. Quem gosta do Lula acha que ele foi bem, quem não gosta acha que ele foi mal, ponto. Não tem muita racionalidade nesse tipo de análise. Agora, eu assisti ontem à tarde os depoimentos. Eu acho que o presidente se defendeu e tentou se defender politizando outra vez o debate, e nisso ele é muito bom, e muito melhor do que o Moro. Quer dizer, o Moro ficou nas provas, nas perguntas que ele tinha ali. Os dois são imprecisos em vários momentos ali. O advogado do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin, questiona com razão algumas coisas, o Moro responde com razão outras, mas no geral, no intento do Lula de politizar o depoimento, ele foi muito bem. E eu acho que no intento do Moro, que é produzir esse processo e tentar achar um meio de julgar o presidente, também foi muito bem. E a sentença ali, pelas declarações do próprio Moro, eu acho que ele deixa escapar em alguns momentos, deve ser negativo para o presidente Lula. Isso, não sei do ponto de vista processual como deveria ser, né? Mas o que fica bastante evidente ali na visão é que o juiz Sérgio Moro, seja pela tentativa de politização do ex-presidente Lula, seja pelo que ele tem no conjunto do material ali, ele vai condenar o Lula uma segunda vez até o fim desse ano, provavelmente. Eu já vou chegar na parte jurídica com o Gleiser. Uma última questão, eu vou colocar o Paulo nas cordas. Eu preciso fazer uma pergunta mais complicada agora para o Paulo. Do ponto de vista político, vai ter como o Lula se candidatar? Porque eu acho que daqui para frente ele ainda faz sentido que ele se mantenha na condição de candidato. O Lula se dizer candidato hoje dá um peso a ele próprio muito diferente dele dizer, eu não sou mais candidato, não tenho uma expectativa nenhuma de poder. Porque um pouco do que o Richard falou, o sujeito é um animal político.
passando por tudo isso que ele passou, ele ainda consegue pontuar com 20%, 25% nas pesquisas de intenção de voto. Então a expectativa de poder dá a ele uma condição diferente do que se ele não tivesse essa expectativa de poder. Então ele vai se manter na condição de candidato até onde for possível. Preparando um plano B, com gente do PT defendendo que ele saia, que ele não saia, enfim. Mas para ele faz sentido ainda se manter na condição de candidato. Se ele Quer dizer, muito mais do que as eleições nesse momento. Sim, é muito mais a sobrevivência dele, a sobrevivência jurídica e a liberdade dele, de alguma maneira, que estão em jogo, do que só, entre muitas aspas, o poder a partir de 19. A expectativa de poder dá ele uma condição jurídica, e aí o professor me corrige também, mas existe um pouco de política na decisão jurídica, né? Acho que claro. O TRF, enfim, tomaria uma decisão diferente, talvez, se ele não tivesse essa expectativa de poder, mas é isso que mantém ele vivo política e juridicamente, de alguma maneira. Beleza, para fechar, o Moro está se envolvendo demais nessa questão, como fazendo mais perguntas que o Ministério Público, ele está se envolvendo demais com o processo, você acha ou não? Olha, eu acho que essa medida do que é o de mais, do que é o de menos, realmente é difícil porque, eu concordo plenamente, essas são escolhas políticas também, inclusive pautar o tempo do processo. Eu acho que tem sim uma clara disposição do Moro, está convencido de que tem um ilícito ali e que ele vai condenar, e não importa se ele achou bem ou não. Eu acho que esse é um caso muito mais forte, mais viável para condenação do que o do triplex, que ficou ali uma fundamentação meio solta, meio frágil, mas eu acho que, e independente disso, me parece que a intenção é que o Lula não concorra barrado pela ficha suja, pela condenação em segunda instância. E vai ser muito forte, e se isso acontecer, e ao mesmo tempo o Jair Bolsonaro não poder concorrer também pela ficha suja, tem no STF hoje, com a Maria do Rosário, etc. Então, você tem uma nova etapa, né, ou você pelo menos avança de uma maneira significativa nessa judicialização da política e politização do judiciário, que é um contorno de quem vai poder concorrer ou não nessa esfera pouco clara ou bastante discutível, que vai acirrar ainda mais os ânimos. Eu acho que há uma parte do mundo político que espera um apaziguamento de 2018. Sou cético em relação a isso. Ou seja, fortes emoções na democracia brasileira, como sempre. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Ajuda muito sempre a entender um pouquinho melhor essa complicação toda que é a política brasileira. A você que nos acompanhou, muito obrigado. A gente espera contar com a sua audiência no próximo programa. Até lá.